Olá, meus nobres companheiros da PMTO. Sou o Tenente Gleidson Carvalho, estou atualmente no 1º Batalhão. Sou conteudista do conteúdo de Redação Policial Militar. Eu sei que ora se aproxima a fase do teste de Redação Policial Militar para o CEAS e o CHS, CHC também. Este conteúdo será de suma importância para que você não só coloque em prática na prova, mas na sua vida cotidiana, visto que Redação Policial Militar faz parte da nossa atividade. Nossa produção de documentos policiais sempre deverá ser pautada na composição através desses recursos. Essa videoaula ela vai ser composta de dois momentos, a parte teórica e a parte dos exercícios, e ela vai estar disponível nos canais do YouTube. Eu peço para que você já se atente a isso, para que você coloque os seus comentários, compartilhe o link, divulgue esses canais, essas informações para todos os companheiros da PMTO, visto que é de suma importância que todos estejam preparados para esse teste que ora se aproxima. Caso você tenha alguma dúvida, mande um contato, mande uma informação, nosso e-mail gleidson@gmail.com, gleidson@gmail.com, muito fácil, assim como se escreve. Nós teremos o maior prazer em responder as suas dúvidas, as suas questões que ainda, porventura, não tenham ficado claras, ok? Vamos lá, e eu aproveito para mandar um abraço para as pessoas que contribuíram com essa produção, uma pequena produção. Meu filho, Gleidson Júnior, com recurso tecnológico, minha esposa, até com a produção aí, talvez, né, de maquiagem. Não é tão, a produção é simples, é feita em casa mesmo, mas é de coração aí. Os meus filhos me ajudaram aí para poder você ter acesso a isso daí, tá certo? Vamos lá então. Eu farei essa exposição e você vai acompanhar aí na tela sobre esse material que está disponível. Eu faço a observação aqui na tela e você vai acompanhando aí na sua apostila, no seu material impresso, no seu material digital, seja de qual maneira você salvou esse material, ok? Na redação policial militar, eu faço uma contextualização do que é o curso e eu peço para que você leia, para você entender por que é que nós colocamos esse material à disposição, a forma com que ele vem, até porque ela é um pouco dialógica, ela faz algumas colocações, faz algumas perguntas a você. E é interessante, o material de ensino à distância, ele é dialógico mesmo, ele faz essa correlação entre o que você faz, o que você deveria fazer, e faz perguntas, lança perguntas. Então, no decurso da exposição, lançarei algumas perguntas também para você estar mais envolvido nesse estudo, né? O manual, os manuais que estão previstos aí, o Manual de Redação da Presidência da República, pouca gente tem conhecimento prático. O Manual de Redação da Presidência da República, ele é o documento máximo do doutrinador acerca de redação oficial no Brasil. Esse Manual de Redação Oficial, ele trouxe o suporte necessário para que nós, na PMTO, fizéssemos o manual chamado aí de Instruções Gerais para Correspondências de Documentos e Instruções Normativas da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Este documento, ele é de 2003. Ele, infelizmente, até hoje, ele não é tão levado em consideração, seja por questões ideológicas, seja por questões de divulgação, seja por questões de conhecimento. Nos cursos de formação, qualificação e aperfeiçoamento, nós temos batido nessa tecla para que vocês tomem conhecimento também. Só que, infelizmente, este manual ele acaba sendo esquecido. E cada unidade vem a fazer um tipo de documento, um nome de documento, e o manual acaba ficando relegado em segundo plano. Você, aqui fazendo o estudo, você vai ter um pouco mais de noção deste manual, que é o que nós queremos que seja cobrado aí na avaliação. A avaliação esta que vai estar muito simples, muito tranquila, com base não só nos exercícios, mas na apostila mesmo, para você ter uma maior noção deste conteúdo. Na continuidade aí, nós traremos para você uma noção geral do curso e é importante você saber como está estruturado isso daí, em quantas horas aula você deveria ver isso daí em sala de aula. Ora, mas eu estudo à distância, como é que eu faço? Você faz o seu horário. Só que o que eu quero que você tenha em mente é que você não pode deixar de ver os conteúdos, né? Trago aí na introdução uma adaptaçãozinha sobre um texto de Daniel Grossara. Daniel Grossara, que é um policial militar do Distrito Federal, ele faz um pouco uma explanação sobre o que é redação policial militar, a questão constitucional, a questão, inclusive, se você for pegar a Constituição Federal, nos princípios, né, da administração pública, lá no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, claro que estes princípios eles também são trazidos para a redação policial militar. Quando nós colocamos eficiência, o documento oficial ele quer ser eficiente, ele quer atingir o seu fim.
Ele quer chegar ao fim a que se destina. Logo, está atendendo ao fim da Constituição Federal aí. A legalidade, porque os nossos atos eles são legais, eles são pautados na lei. E nós temos a autoridade, a autonomia para elaborarmos documentos e encaminhar às autoridades competentes. Essas autoridades, quando recebem o documento oficial, elas sabem que de onde veio tem um respaldo legal, tem algo que subjaz essa vontade da administração pública, que é a comunicação, a interação entre as partes, né? É interessante que a parte de redação oficial, ela é trazida até em conceitos, e aí podemos definir no texto para você, veja bem, podemos definir que redação oficial é o que? É uma adequação da linguagem escrita entre diferentes setores do governo e entre o governo e a sociedade, né? E ela é representada de diversas formas. Essa comunicação ela não existe de sociedade para sociedade. Aí é que nós podemos utilizar os manuais de redação oficial ou redação técnica, né, que é chamada aí de uma maneira mais ampla. A redação oficial são dos órgãos públicos, das instituições. No caso nosso, a Polícia Militar, né? Tem que prescindir de quem comunica, com quem se comunica e, evidentemente, né, toda a questão voltada, seja do serviço público para o serviço público, do serviço público para a comunidade, e aí toda a exposição é feita nisso daí. Nos manuais de redação para a Presidência da República, contém vários quesitos, várias questões importantes acerca de como funciona, quais são os pronomes de tratamento necessários, as questões voltadas para concisão, clareza, objetividade. Estes tópicos são presentes aí na nossa introdução, que eu não vou me delongar nela, né, mas conta um pouco da história de como é que foi que surgiu essa necessidade de se trabalhar redação oficial para a nossa República Federativa. Pois bem, no decurso, nós colocamos sobre a questão das comunicações oficiais, a comunicação oficial, que ela na PM, eu até sublinho essa parte para você, na PM, ela é trazida como uma necessidade de interação da PMTO com a PMTO e da PMTO com os demais órgãos que compõem a administração pública. Na Polícia Militar, e eu deixo bem claro aí, na Polícia Militar esses documentos eles foram norteados após essa publicação da instrução normativa, né, de 2003 ainda. Quando eu cheguei fazendo o CFO em 2005, eu tive contato com essa questão e eu percebi que não era um manual muito ruim, é um manual muito bom. Ele traz de uma forma clara, de uma forma precisa, de uma forma concisa, o que é, para que serve, alguns modelos e como aplicar. Para você saber um pouco mais, este manual de redação oficial da Polícia Militar do Estado do Tocantins, ele está na intranet. Ele está na intranet, basta acessar www.pm.to.gov.br, está lá esse manual para você acessar. Se você mesmo assim não conseguir acessar, você faz um contato aí conosco, nós teremos o maior prazer em mandar este documento para você, ok? Continuando, nós colocamos aí sobre esse manual, que ele coloca principalmente um dos princípios arraigadores aí da administração pública, que é a eficiência. Na própria apostila eu coloco aí para você um link para que você siga, né? Acesse o manual de redação da PMTO com os modelos disponíveis. Tem um manual de redação, está em formato PDF. Eu coloquei aí no meio digital, através do Scribd. Você pode acessar clicando através desse endereço que aparece aí, ó, veja aí, na apostila também, para poder você, caso não encontre no site da PMTO, na intranet, você vai ter acesso aí na nuvem, né? Pois bem, a redação oficial, ela traz algumas questões interessantes, e como eu já mencionei anteriormente, a questão do uso padrão da culto da linguagem, a clareza, a concisão, a formalidade e uniformidade. Eu diria até mais características, porém a apostila nós colocamos somente esses conceitos aí para você não ficar divagando em vários conceitos, mas todos eles da redação também, né? Quando você coloca aí a situação do uso padrão culto da linguagem, não confunda padrão culto com contorcionismos sintáticos, elucubrações, devaneios, excessos carregados de questões que não produzem, não chegam ao ponto, não vão lá. Você me entende? Então você, policial militar, quando tiver a produzir documentos oficiais na PMTO, faça os manuais, né, observe os manuais e faça a sua composição oficial de uma forma rápida. Não precisa colocar aquelas questões releva os protestos de elevada estima e distinta consideração.
né? Ilustríssimo, digníssimo, pronomes de tratamento inclusivo já abolidos da redação policial militar. Então você precisa ir ao ponto, ser claro, ser conciso, né? E essas características, a apostila ela traz um pouco mais abaixo sobre o que vem a ser cada uma destas características, né? A impessoalidade, é importante você ter em mente essa questão da impessoalidade que traz na apostila aí, é a situação da finalidade da língua, que é comunicar, interagir entre as partes. Porém, na redação oficial, e para o nosso caso, redação policial militar, nós precisamos ter que a impessoalidade é um pressuposto norteador para que nós tenhamos a composição correta da redação policial militar. Já pensou se nós utilizarmos da redação policial militar, do ofício de um batalhão, para pleitear algo particular? Isso não é impessoalidade. Isso é pessoalidade, isso é, inclusive, punível pela administração pública. Pois bem, nós temos ainda a questão da uniformidade, né? Percebe-se que na uniformidade nós compomos a situação de uma forma uniforme, uma forma. Nós não precisamos ter vários modelos. Infelizmente, nós temos alguns modelos que se contradizem. Cabeçalho em cima, cabeçalho embaixo, endereço, rodapé, brasões. Os brasões tudo bem, mas a composição ela deveria seguir um formato único, né? E aí eu peço para que você atente a isso também. Na continuidade do nosso material, nós temos aí a situação da linguagem, dos atos de comunicação, já partindo até para a questão da língua portuguesa propriamente dita. Quando nós colocamos a língua portuguesa, nós queremos que você se atente para a clareza, a concisão, a coesão e a coerência. A clareza, o texto de forma clara, de forma aberta, de forma a ser entendida por qualquer pessoa que venha a tomar conhecimento da situação que está escrita ali. A concisão seria aquela questão máxima com o menor número de palavras possíveis. O texto conciso é aquele que vai ao ponto sem devaneios, sem arrodeios, sem questões que venham a trazer menor importância ao texto. A concisão, ela precisa estar nos textos oficiais, porque senão um texto simples pode ser traduzido em 3, 4 linhas, ele acaba ocupando 10, 15 linhas. Fica cansativo para quem lê, fica perigoso para quem escreve, porque ele pode errar, e por aí vai. A coerência seria você manter a sua linha lógica, argumentativa em torno do que você está falando. É como se você estivesse a defender uma determinada causa e ao final você menciona que não é a favor. Então você não está sendo coerente com as suas palavras. Um ofício que pede algo, mas no final ele menciona que não precisa, então não precisa nem do documento. Esta é a questão da coerência textual. E a coesão textual? Nós falamos que o texto coeso é aquele texto que tem uma correta interligação, né? Interligação entre os parágrafos. Ele tem um início, tem um meio, tem um fim. Ele é composto por conjunções, por elos que vêm a conectar. Esses elos conectam as estruturas, né? Conectam o início, meio e fim, de forma a não ficar frases soltas. Então, o texto coeso, ele atende a este princípio também, da coesão textual, né? E aí, nós precisamos deixar bem claro para você, acompanhando aí no nosso material, é que essa língua falada, ela precisa trazer interação entre as pessoas. Na língua falada não há erros. O que há erro é na língua escrita. Portanto, quando você estiver a compor documentos oficiais, você está utilizando da língua escrita. Logo, você não pode utilizar da linguagem coloquial. Você vai precisar utilizar a linguagem culta. E aí eu trouxe até uma sublinhada no material, acompanha aí. De nenhuma forma o uso padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprios da língua literária. Lógico que você deverá trazer palavras mais elaboradas, mas isso não significa trazer palavras de difícil entendimento, de difícil aceitação, até porque quantas vezes nós compomos materiais e nós não nos fazemos por entender para determinadas categorias, determinadas classes. Documentos oficiais são documentos públicos, então nós não podemos, inclusive, utilizar de termos técnicos, sem que para isso venham a sua devida explicação. Se utilizarmos termos técnicos, QAP, QRV, QRX, QSL, a linguagem Q, ou questões voltadas para o direito, muitas pessoas não entendem a área do direito. A área de trânsito,
termos técnicos devem vir precedidos de uma explicação. Então, não confunda essas questões, beleza? Bola para frente. Quando nós colocamos aí a questão da formalidade e padronização, eu quero trazer ao seu entendimento a questão de forma, a questão de formato, documento certo para a situação certa, e a padronização, documentos iguais para situações iguais, ok? Na continuidade, nós temos aí a concisão e a clareza, que eu expliquei para você, aí na apostila traz o que vem a ser cada uma dessas questões aí. Eu peço para que você leia esses conteúdos e tenha um entendimento mais aprofundado sobre o que vem a ser isso daí. Quando nós trazemos a instrução geral sobre redação oficial na PMTO, eu trago para você o manual propriamente dito. Este manual propriamente dito, ele traz inúmeras questões. Eu peço para que você atente para questões-chave deste manual. Precisa lê-lo todo, porém, eu quero que você atente para pontos-chave. Vamos lá? Pois bem, quando nós colocamos aí nessa instrução as disposições preliminares, ela menciona o que é este documento, para que serve e como é que ele está composto. Eu peço para que você observe isso daí, para que você tenha um entendimento amplo, né? E aí, quando nós observamos no decurso desse documento, ele traz os documentos e os conceitos básicos de correspondência oficial na PMTO. Aí, ressaltamos o artigo 4º. Correspondência oficial é o veículo de comunicação escrita que circula nos órgãos da administração pública, beleza? O artigo 5º, correspondência militar, é um tipo de correspondência oficial que apresenta características peculiares à vivência militar. Estas características são as que nós vivenciamos todos os dias, e você está ciente disso, pela prática, né? Nós temos a classificação da correspondência militar. Essa classificação, inclusive eu peço para você ter uma especial atenção. Você, policial militar, já deparou com diversos documentos na PMTO. No entanto, é possível que você não tenha ainda feito a reflexão sobre o que é, para que serve, como está e de onde vem e para onde vai. Aqui, nessas características, nessas apresentações dos documentos, você vai detectar que a maioria deles já é de seu conhecimento. A maioria já é de seu conhecimento, mas por nomes nós vamos nos apresentar aí a você. Correspondência militar classifica-se quanto à tramitação. Beleza, quanto à tramitação. De que maneira? Externa e interna. Nós temos ofícios externos, por exemplo, e ofícios internos. Ótimo, é a forma de tramitação. Quanto à natureza, principalmente aqueles que trabalham no serviço o serviço velado da PM, né? O serviço APM2, AP2 na nossa instituição, ela trabalha com os serviços velados. Então, a composição destes documentos, ela atende a este inciso aí, 10, a sigilosa, a natureza sigilosa, trata de assuntos que, por sua natureza, devem ser de conhecimento restrito e, portanto, requerem medidas especiais de salvaguarda para sua custódia e divulgação. Ótimo. E a ostensiva? Aquela cujo conhecimento por outras pessoas, além do destinatário, não apresenta inconvenientes. Tranquilo. Regime de trâmite. Nós temos questões normais, urgentes e urgentíssimas. Elas podem vir caracterizadas aí por siglas, né? Que seria uniforme ou uniforme dobrado. Em outras instituições, o U ele é chamado de urso e não uniforme, né? E aí tem questões que são urso e questões que são urso-urso, ou seja, urgentíssimas. Curiosidade aí para você também. E a contagem do prazo, ela tem início com o registro da correspondência no protocolo geral da Organização Policial Militar e termina no ato de sua expedição. É interessante que este protocolo, esse serviço de protocolo nas instituições, ele é necessário, ele é obrigatório, porém, na PMTO nós direcionamos isso, seja para as recepções, sejam para as secretarias, as P1 das unidades, e aí nós temos uma questão aí de adaptação, mas tudo bem, corre o serviço normalmente, né? E aí, por aí vai. A competência, curiosidades, compete ao Estado-Maior elaborar os elementos necessários à atualização da instrução. Vale lembrar que a atualização da instrução normativa, essa instrução que nós estamos a estudar, ela até hoje não foi feita. Já foi uma proposta encaminhada, mas ainda não se montou uma comissão para propor alterações. Fica aí a dica para que os colegas, nas suas determinadas funções, atentem-se para isso. O manual ele ainda está ativo, mesmo desde 2003, não houve retificações, logo está ainda valendo. Ok? Continuando. Compete aos comandantes de OPMs, chefes de seções,
seguindo o escalão de comando, encaminhar ao Estado-Maior as propostas de atualização dessa instrução. Haverá um momento que nós vamos fazer aí a proposta de atualização. Atualmente não temos ainda, né? Documentos que integram a correspondência. Eu peço para você especial atenção para esta seção aí. Esta seção ela traz importantes documentos que são trabalhados aí na nossa administração policial militar, com nomes, com características e com peculiaridades. Vamos lá? Pois bem, os documentos que integram são separados em dois: documentos de correspondência militar, os grupos, documentos de correspondência militar e documentos de interesse para correspondência militar. Os documentos que integram os documentos de interesse. São de correspondência militar o aviso, que é expedido pelo comandante-geral para autoridades de mesma hierarquia, com finalidade de se tratar de assuntos oficiais, né? Então nós temos o aviso aí, muito utilizado também. O e-mail, evidentemente, uma forma de se encaminhar relatórios, de se pegar relatórios, hoje muito utilizado na PMTO também. Exposição de motivos. Aí, pelo documento, traz exposição de motivos, um documento expedido para o governador do estado por intermédio do comandante-geral. Exposição de motivos. Porém, na prática, nós temos a exposição de motivos em vários contextos da PMTO. Em outras palavras, nós chamamos essa exposição de motivos de... Sabe qual é o nome? Já pensou? Aquele considerando. Façam considerando para mim. Faça um documento considerando as variáveis para que nós possamos analisar. Seria uma exposição de motivos. Os motivos que levam a considerar o seu pleito, né? Então, é um documento também. Memorando. Pois bem, quem é que nunca respondeu memorando? E a gente acha que memorando já é uma breve punição. Não é. Memorando é nada mais, nada menos que uma correspondência no âmbito de uma APM, utilizada pela autoridade superior para a transmissão de ordens, instruções, decisões, recomendações, esclarecimentos, que é o que você mais conhece, ou informações. Principal característica, a agilidade. E a sua tramitação é pautada pela rapidez e simplicidade dos procedimentos burocráticos. Precisou de informações, memorando, é respondido, retorna, e aí todo mundo fica tranquilo devido à sua agilidade. A mensagem direta, mensagem, né, na forma de correspondência sumária, semelhante ao radiograma, porém enviada por estafeta. Esta mensagem direta é aquela que pode ser, inclusive, um documento rápido solicitando informações, esclarecimentos. Ah, mas parece com memorando? Não. É também um documento que anteriormente era mandado via radiograma. Hoje já quase não se usa o radiograma. Hoje, os estafetas, as pessoas responsáveis por levar e trazer informações, esse nome, inclusive, trazido do Exército, né, é muito utilizado também na PM. Ofício. Peço para que você tenha uma especial atenção neste formato de documento, porque via ofício se encaminham informações. Dentro do ofício é que vão ter determinados teores necessários para o seu encaminhamento, né? Então, ofício é a forma de correspondência utilizada pela autoridade militar com a finalidade de tratar de assuntos oficiais. Dentro de um ofício, eu posso ter um requerimento, uma solicitação, uma divulgação e por aí vai. Aliás, curiosidade, você sabe qual é a diferença entre requerimento e solicitação? Já parou para pensar nisso? Um requerimento, ele é aquele documento encaminhado via ofício ou outro documento qualquer que for necessário, mas o requerimento, ele é um documento destinado à autoridade superior via documento oficial que quer trazer o quê? Um pleito de algo que está previsto em lei ou que o requerente julga ser possuidor desse direito, e ele é encaminhado no intuito de que se tenha a ciência, a autoridade superior, a fim de que o deferimento seja dado. E já a solicitação é um documento que verifica possibilidades de concessão. Por exemplo, eu estou de férias em novembro. Eu quero um desconto em férias de 10 dias em agosto para poder tratar de assuntos diversos, não previstos anteriormente. Então eu peço para que o meu comandante avalie o meu pedido via solicitação. Eu quero verificar possibilidades. Agora, eu estou fazendo a viagem e eu vou precisar das diárias. Eu tenho uma previsão legal, eu faço o requerimento. Eu requeiro as diárias para que possa efetuar a viagem. Então, uma curiosidade aí para você também, né? E já a parte é uma correspondência que tramita no âmbito da OPM, por meio da qual o militar se comunica com um de seus pares ou superior hierárquico.
em objeto de serviço. Então veja que a parte é o documento que informa sobre alterações no serviço, informa sobre necessidades eventuais, informa sobre quaisquer atos que venham a ser necessários para o andamento da atividade policial militar aos demais pares ou superiores hierárquicos. Então, é uma parte que é feita do seu subordinado para o seu comandante, versando sobre assuntos específicos na PM, ok? Continuando. Radiograma, telegrama ou telex, estes documentos, eles estão em desuso, visto o elevado gasto que se tinha com este formato, bem como a não eficiência. Hoje, com os recursos tecnológicos, nós já temos diversas outras formas de comunicação, diversas do telegrama, do telex, né? O telex que poucas pessoas lembram, mas era aquele aparelho que se comunicava via furos em uma fita amarela, né? Que essa fita depois era lida, era muito diferente. Eu cheguei a ver isso ainda no serviço do meu pai, mas hoje já não se utiliza, né? O fax, que hoje vem sendo substituído pelo e-mail, né? O fax é o encaminhamento de documentos e hoje o e-mail substitui. Hoje é possível até tirar cópias de documentos via celular, com pequenos programas que fazem a cópia, limpam a imagem, salvam em arquivo PDF ou JPG para encaminhamento via e-mail até o WhatsApp. Então, hoje está muito eficiente essa questão da comunicação entre duas ou mais pessoas, né? Pois bem, encerramos essa primeira parte. Na segunda parte, nós temos documentos de interesse para a correspondência militar. Esses documentos de interesse são divididos em ata, registra resumidamente as ocorrências de um evento, interesse militar. O atestado, firmado por autoridade, aquele que atesta determinada situação, né, na esfera de suas atribuições, sobre algo que tenha conhecimento. O boletim interno, quantos de nós tivemos conhecimento aí do boletim interno? Nas leituras, nas chamadas gerais, principalmente aquela questão da quarta parte, né? Justiça e disciplina, quando falava sobre as alterações envolvendo justiça e disciplina na instituição. Então, nós temos o boletim interno, que é o instrumento pelo qual o comandante, chefe ou diretor, divulga suas ordens, as ordens das autoridades superiores e os fatos que devem ser de conhecimento da UPM. Então, tem este documento em todas as instituições. O boletim interno é dentro de uma OPM, o boletim geral é dentro da PMTO, acessável aí via intranet também, né? A certidão, que é uma descrição de maneira clara e precisa dos fatos consignados em registros oficiais. Ao registro, expede-se uma certidão constando que há aquele registro dentro da instituição, né? Uma consulta, que é uma solicitação à autoridade superior a respeito de verdadeira interpretação de texto ou dispositivo regulamentar, muito direcionado para a questão da assessoria jurídica, né? Seja assessoria jurídica geral, assessoria jurídica das unidades, tem também esta questão das consultas, né? Curiosidades, você sabe falar qual é a diferença entre cópia autêntica e cópia autenticada? Há uma diferença entre elas. A cópia autêntica é a reprodução literal de um documento, conferida com o original e assinada por autoridade competente. E a cópia autenticada é a reprodução de um documento, seja mecânico, elétrico, químico, fotográfico, reconhecida como verdadeira através de aposição de carimbo. Confere com o original. Diferença clássica. Eu faço a cópia da escala, assino. Eu faço 2 vias da escala, assino as 2 vias. São cópias autênticas. Segundo caso, eu faço uma escala, assino. Através dela faço 3, 4 cópias. E aí divulgo no celotex da unidade, enfim. Aquelas cópias da minha assinatura não são autênticas, são autenticadas. É possível apor o carimbo, confere com o original ou não, dependendo da necessidade de cada um. Porém, essa é a diferença, né? A declaração, que é firmada por autoridade sobre um fato ou circunstância de que tenha conhecimento, mediante solicitação ou não, para fins de prova. Então, a declaração declara para os devidos fins que o policial militar, fulano, cumpriu escala, enfim, declarar algo que se tenha conhecimento e que se deva, para fins de prova, ser encaminhados a determinados locais, né? Despacho é um ato decisório da autoridade competente, exarado em documento a ela dirigido, fundamentado na legislação vigente. Detalhe. Os despachos nos documentos oficiais, você já percebeu que os despachos eles vêm soltos, eles vêm colocados ali, despacho, tal, ciente, tal, e o outro vem, coloca e por aí vai. Muitas vezes esses despachos eles vêm soltos, né?
eles vêm soltos e não deve. Ele deve seguir o sentido anti-horário, o sentido horário, para a gente saber qual é a questão da sequência que aquele documento ele foi produzido, ele foi despachado. Para fins de arquivamento, é necessário que venha um despacho da autoridade competente. Arquive-se. O verbo no imperativo mesmo, arquive-se. Em muitos momentos não vem isso daí, e aí quando o documento é arquivado pode gerar um desconforto, um prejuízo para a administração, visto não ter sido levado em consideração esse requisito aí, né? Edital, instrumento utilizado pela autoridade para divulgar ao público certos atos e fatos administrativos, né? Existem, por exemplo, convocações via edital, muito utilizado também. Encaminhamento, de forma simplificada e sucinta, em documento em trânsito, né? Encaminho para a determinada autoridade. Veja que nós tínhamos documentos, nós temos, né, os documentos de interesse e os documentos de utilização na Polícia Militar. Veja que pode ser que um esteja contido no outro, um faça parte do outro, um esteja anexo ao outro, para poder se dar o decurso da atividade. Estamos entendendo? Estamos tranquilos aí? Pois bem, vamos lá. Guia. O estudo, né? Instrumento que utiliza o método do raciocínio lógico para análise e equacionamento de problemas de maior complexidade, visando a tomada de decisão. Destaca-se o estudo de Estado Maior. Estudo de Estado Maior, estudo de comissões que são designadas para verificar a viabilidade ou não de determinados atos administrativos, determinadas ações da instituição. Então, são compostas por estudos e geralmente descritas via portarias de instituições, de comissões, para poder se estudar algo, né? Guia, para quem trabalha com almoxarifado, aí, guia de remessa, guia de documentos, documento que acompanha qualquer remessa, normalmente de material constando a relação dos itens nele contidos. Se quitada, serve de comprovante de recebimento ou entrega de seu conteúdo. Tranquilo, uma questão muito óbvia, muito fácil aí. Memória. Instrumento expedido para apreciação de problema de menor complexidade, fundamentado no raciocínio lógico, visando a tomada de decisão. Nos problemas mais simples, substitui estudo de Estado Maior. Hoje pouco utilizado na PM, mas também de grande interesse para a nossa instituição. Nota para boletim, você já sabe o que é, né? Parecer, emissão de parecer, a manifestação de um órgão técnico sobre assunto submetido à sua consideração e pode fazer parte de um processo para o qual apresenta uma solução, justificando-a por meio de dispositivos legais e informações. Muito utilizado também por assessorias jurídicas, né? Pelas assessorias geral ou das unidades, para emitir um parecer sobre viabilidade ou não de determinada ação. É possível, por exemplo, se fazer um estudo e depois solicitar um parecer. Então, são documentos correlatos aí também, não é mesmo? Processo, conjunto de documentos correlatos necessário ao esclarecimento de uma questão. Vale lembrar que os processos eles devem vir numerados, né, com aquele carimbinho, rubricados, tem que ter a rubrica, tem que ter a paginação, a numeração das páginas, porque senão fica um amontoado de documentos sem um norte específico, né? Relatório, né, de não muita característica aí, mas exposição minuciosa de fatos ou atividades. Remessa, que seria um documento em trânsito submetido à apreciação de autoridade competente, né, através de um ato colocado neste. Normalmente tem forma sucinta, limitando-se a justificar o motivo de providência solicitada ou tomada. Então, por aí vai. Requerimento, nós falamos aí mais acima sobre diferenças entre requerimento e solicitação, né? Documento que o signatário pede à autoridade competente reconhecimento ou concessão de direito que julga possuir. Diferente da solicitação, que é uma solicitação para verificar a possibilidade de concessão, né? Restituição, nada do além. Termo, documento lavrado em papel ou livro do qual se consigna ato ou fato, para que conste sempre e em qualquer época, a fim de que se possa alegar ou verificar sua autenticidade, né? Então, esses documentos, eles são trazidos e no manual completo, artigo 10 aí traz, no anexo A, notas explicativas sobre os documentos que integram a correspondência, acompanhados dos seus respectivos modelos. Aí na sua apostila, no seu material, não tem os modelos. Então, mais um motivo para você utilizar e visualizar o documento que eu coloquei para vocês, ok? Continuando aí. Serviço de correspondência, não tem muitas novidades aí. A tramitação da correspondência utilizando de mensageiro, postal, telegráfico, telefone, fax, transmissão de dados, outros serviços de interesse também, né? Serviços são utilizados pela organização e quando, em alguns momentos, utilizados por empresa privada. No caso da PM, nós não temos a utilização, não que seja de meu conhecimento,
de uma empresa terceirizada para gestão de documentos. E em instituições particulares, em órgãos particulares, é comum a contratação de instituições, de empresas para fazer a gestão de documentos. Na PMTO nós não precisamos, nós fazemos essa gestão até pela nossa peculiaridade do serviço, né? Pois bem, a utilização dos tipos de serviços vai depender da urgência, estimativa de custos, né? Para você saber também. A correspondência deve seguir alguns princípios aí sobre serviço postal, relacionado à entrega à agência local da empresa utilizada, questões para conhecimento seu aí, né? Tramitação da correspondência, no capítulo 4 aí para você, nós temos o fluxo da correspondência, e é muito comum nós não termos esse fluxo sendo completo, ele vindo a ser suprimido no meio do caminho. Nós tivemos, por exemplo, a criação do SGD, o Serviço de Gestão de Documentos, Sistema de Gestão de Documentos, que vem a fazer com que os documentos eles sejam colocados no sistema, a sua descrição de onde vem, para onde vai, de forma que quando esse documento chega lá, a autoridade que a recebe, ela vem a entrar no sistema para dar baixa neste documento que virtualmente estava sendo informado do seu encaminhamento, né? Então, chega a informação do encaminhamento virtual, chega o documento físico, há a correlação e há a devida baixa. Para que isso? Para poder não ter desvios, documentos extraviados, enfim, né? Nós temos aí do recebimento e expedição para correspondência, falando sobre o serviço de correio, que nós infelizmente não temos em todas as nossas OPMs, geralmente voltados para a P1 ou o serviço de protocolo, né? Mas há a previsão aí do serviço de correios, que compreende o serviço de protocolo e o serviço de registro e controle, né? Então, aí traz algumas informações sobre a questão do serviço de correio. Arquivamento e incineração de documentos. É interessante essa parte porque ela fala sobre a necessidade de se guardar os expedientes assim que se tiver o despacho final. Pela legislação, cada documento tem um trâmite, uma forma de se despachar, arquivar, incinerar, principalmente quando se trata de documentos sigilosos que ou não tem o prazo para descarte ou esse prazo é regulado por alguma autoridade que venha a expor sobre a necessidade. Exemplo, são alguns documentos voltados para a ditadura militar, que aconteceu em 1964 e até hoje eles não foram incinerados, visto a importância, a necessidade de constantes consultas, até por se tratar de um documento histórico também na instituição, né? Uma partezinha importante aí sobre a determinação da autoridade, que é o pouco desse lado, né? Além das prescrições contidas na instrução, o procedimento, acesso à descrição do documentos, deve ser observado nas disposições da Lei 8.159, regulamentado pelo Decreto 2.134, de junho de 97, da legislação que trata de assuntos sigilosos, dos casos não abrangentes por estas legislações, a 15, de implemento dos serviços gerais, de volta do exército, dos documentos e arquivamentos de sistemas de rei. Aí traz sobre documentos que dispensam períodos de consultas não sejam regidos por legislação, poderão ser descarregados e incinerados dentro de 6 meses do arquivamento, obedecendo às prescrições constitucionais. De regra, não vai sair queimando, né? Papel, documento, forma aleatória aí da instituição. Todos eles devem ter o despacho do Tribunal Superior, a ordem emitida para sua posterior incineração no arquivamento. Ok? Aí algumas informações correlatas aí à instituição. É interessante você ler, mas não tem tantas motivações quanto os entendimentos globais. Elaboração de correspondência. Nós temos aí a elaboração de correspondência na PMTO. A redação, ela segue algumas prescrições, inclusive a redação, além de levar em conta as normas de respeito, os preceitos específicos do respeitar, deve considerar princípios constantes no artigo 2º, ou seja, para autoridades estrangeiras, os artigos de idioma português precedido de uma tradução. Vale lembrar que essa tradução ela é feita por um tradutor devidamente concursado e juramentado. Então, ele faz um juramento de cumprir finalmente as suas traduções, que podem ter conflitos entre instituições
documento escrito, traduzido, quando tivesse primeiro, pode fazer os problemas, não é mesmo? Para os países de língua pouco usual, eles são serão inglês, francês, espanhol, resta alguma dificuldade. Salvo se, para os casos de apreço, tem tradutor. Tem tradutor? Não tem? Então tem inglês, francês, espanhol, resta alguma dificuldade. Os pronomes de tratamento. Nas correspondências são utilizados os pronomes de tratamento constantes no Manual de Relação Oficial da Presidência Pública e nos manuais de relação, que já é de amplo conhecimento de fato. Vossa Excelência, para estas autoridades aí, não adianta colocar Vossa Excelência para uma autoridade que não faz jus. Isso não denota apreço, não denota cuidado, zelo com a pessoa, denota erro. E errado não pode ficar. Né? Traz algumas autoridades aí. Nós trazemos ainda também algumas questões voltadas para tratamentos com Vossa Entidade, Vossa Eminência, Excelência Eminentíssima, e por aí vai. Essa contribuição é porque é importante ter sempre em mente qual é o pronome adequado para qual tratamento, para qual situação. Para não utilizar um pronome de tratamento diverso, no sentido que venha trazer desconforto e até desrespeito. Né? Pois bem, nós temos aí uma situação que deve ser evitada na forma cerimonial de excelência em períodos possessivos, semissua das variações pronominais ou e porque essas são construções coloquiais. Né? Deve ser de preferência remendo para exame de Vossa Excelência, né? Então, por extenso, inclusive, para poder você interpretar. E senão você utilizou o pronome adequado e depois não é o adequado. Né? E por aí vai. Detalhe, as conotações ilustríssimo, digníssimo, muito digno, superlativo, né? Elas não fazem parte da manual de redação oficial da Presidência. Não existe essa norma de fundamento mais. Existe, mas não é utilizado. Não é mais necessário. Então, nós precisamos colocar com devido respeito, utilizando o devido fundamento, mas essas formas não são mais pertinentes. E aí eu lembrei de uma outra questão também, sobre a questão da utilização do fecho da correspondência, que é trazido respeitosamente e atenciosamente. Você sabe falar qual é o método de utilizar cada uma? Sabe? Pois bem, respeitosamente é utilizado para autoridades superiores ou pares, desde que se queira ter uma municipal aí para poder reportar essa autoridade respeitosamente para autoridades superiores, atenciosamente para pares e subordinados. Desta composição do verso, atenciosamente é para pares e subordinados. Então, eu, neste momento, se fizer um documento para o CPC, eu não vou utilizar atenciosamente. Quem dera que eu fosse um problema. Chegar lá, talvez, né? Mas o documento deve vir presidido respeitosamente. Fecho respeitosamente. Né? Mas bem, pessoal, nós temos aí uma técnica de elaboração, questões claras aí que você já conhece, mas eu trago para você questão de documentos oficiais, constando de 3 partes. Se na redação pública nós temos introdução, documento, então, na redação oficial nós temos guia manual de redação oficial, escrita da diligência, cabeçalho, texto, fecho. Então, para você ler, para fazer esse documento. O cabeçalho varia conforme o tipo do documento. O texto, né, pode ser desdobrado em itens, subitens e outras construções, de modo que fique coeso, coerente, mesmo. E a questão muito interessante que o quase não é utilizado é isso aí, ó. Veja aí, aparecendo aí na nossa função. Deve ser destinado à exposição concisa e precisa do fato. A população leva a comunicação e aproximação. Itens serão numerados em algarismos arábicos, né? 2, 3, tudo bem, não tem problema. Agora, na questão dos algarismos romanos, inclusive, né? Inclusive, 2 cozinhos, 3 cozinhos, I, B, 4, enfim. Estes não são utilizados. São utilizados números, utilizados parágrafos. E aí, infelizmente, continuamos no mesmo documento. Está previsto ali. Subitens, subdivisões, enfim. Toda a questão voltada aí para a composição. Já no fecho, veja aí. Fecho do documento constituído exclusivamente na assinatura da autoridade competente, salvo se
estabelece uma saudação. Aí, para a autoridade superior, inclusive, evidentemente, autoridade de hierarquia, superior, exatamente, autoridades estrangeiras, de acordo com o nível de tradição própria. Responsabilidade é pública. Nós temos ainda algumas questões voltadas à redação de telegramas, quase não utilizadas. Uma parte importante na seção 3 aí, da numeração, para os tipos de correspondência, adotando a numeração sem ordem natural. Já vimos nos documentos. Passou, virou janeiro, virou dezembro, chegou janeiro. As pessoas estão utilizando a mesma numeração de dezembro. Aí fica errar o número, errar a data, errar o ano, e aí, velocidade. Quando nós falamos sobre erros na composição de documentos, nós temos o seguinte: a pessoa que compõe o documento, a pessoa que produz o documento, ela tem uma certa atribuição. Porém, aquela pessoa que assina a atribuição dela não é só de assinar, mas se responsabilizar sobre o documento. Logo, há uma diferença entre atribuição e responsabilidade, visto que a atribuição é aquilo que se delega para a pessoa para que ela faça, porém, a responsabilidade do documento, a veracidade das atribuições do feito, é da autoridade delegante. Então, não adianta falar que o erro foi de quem compôs, ou de quem produziu. Não. O erro é de quem assina. Então, para isso, deve ser prescindivamente uma análise minuciosa, uma análise prévia, para poder bem como a confiança trazida pelo comandante nas suas qualidades. Ok? Pois bem, as cópias, nada demais, somente as cópias, destinação de cópias, vias retiradas aí, indicação de cópias, nada demais. Disposições diversas. É interessante lembrar de algumas curiosidades aí. A correspondência em todos os escalões é de responsabilidade dos respectivos comandantes, chefes e diretores. Então, não há dissipação da responsabilidade de terceiros, responsabilidade do comandante, chefe e diretor. Eles podem delegar competências, mas a responsabilidade é deles. O documento assinado por delegação produzirá os mesmos efeitos decorrentes da assinatura da própria vontade. O substituto assumir interinamente ou responder, ele deve colocar embaixo, chefe interino, respondendo pelo comando, chefia, direção, da UPM, na base do comandante, respondendo, assinado. Na ausência, a gente vê, se você já observou, a composição de textos colocado NO ou NI ou impedimento, PO ou ordem, cada qual na sua devida questão. Por ordem, o comandante delegou a ordem para poder ser assinado por terceiros. No impedimento, não há pessoa responsável que alguém assinou, não necessariamente designado pelo comandante, porém, principal da autoridade local. Artigo 55, gerenciamento eletrônico de documentos. Nós temos que estudar, nós comentamos aí, nada diferente. E um documento de âmbito da polícia militar. Documentos do âmbito da polícia militar, nós temos aí política, eu vou passar de uma forma mais rápida, porque eles são documentos do âmbito da PM que você faz os estabelecimentos, os regulamentos, instruções normativas, instruções técnicas provisórias, manual técnico, este nosso manual técnico, regimento interno. É interessante nós compormos os regimentos internos para determinadas funções, diretriz, normas, por exemplo, norma para procedimento de ensino, e a norma lá da Academia de Polícia Militar, normas gerais de ação, NGAs, chamadas NGAs, que são muito importantes para direcionar, balizar ações, balizar normas de atuação no campo da instituição. Plano, programa, publicações periódicas, as coisas, BATMEC, voltada para a entrega de serviços do aspecto técnico, fiscal, serviços, os chamados QOS, os quadros de orientação, que é o quadro de orientação e execução, está aí. Almanac é aquele que você acessa na internet para poder verificar qual é a sua posição, a aplicação com os dados necessários à administração ou ao acompanhamento de atividades que complementares serviço. Não tem numeração específica, mas o almanac hoje, no livro previsto na internet, ele vem em formato, você vai observar lá seu nome,
se eu tiver errado, né? E por aí vai. Anuário estatístico com relação a dados, né? E por aí vai. As fases de produção e divulgação, também interessante, composta por elaboração, classificação, aprovação e difusão, previstos aí nas fases para produção de documentos. E aí explica quais são determinadas etapas básicas muito preocupante aquilo aí está bem tranquilo, né? Classificação, identificação, registro, controle, como é que vem classificado os documentos, também muito diferente do que você conhece, e tem algumas siglas aí para você, mesmo que você leia uma linda, deixa o material também. Porém, nós temos algumas questões importantes lá mesmo. A aprovação dos documentos dá para explicar, deve sofrer a supervisão do Estado maior da possibilidade e constantemente é feito isso daí, que temos baixo dificuldade. Competência do comandante geral, aprovação dos regulamentos. Nós recentemente tivemos a publicação do COP, Procedimento Operacional Padrão, é um manual de procedimentos profissionais de forma autorizada. Houve a publicação deste material e agora nós partiremos para a fase da qualificação de toda a BMDO e o 425 esta fundamentação teórica, participei da nossa teórica e vou participar da prática docente também, muito satisfeito e por aí vai. Pois bem, atos normativos não são aqueles documentos lá em cima. Nós tínhamos documentos de interesse, né, que nós temos os atos normativos. E aí nós vamos fechando aí o nosso manual de redação com esses atos normativos com regras básicas, não tem nada de diferente. Porém, os atos são esses: a lei, a medida provisória, o decreto, a portaria normativa e a instrução normativa. Né? Estes documentos eles fazem parte de uma forma legal da administração dos documentos e nós constantemente visualizamos esses materiais. Né? Então, atos negociativos e negociais de interesse da possibilidade, a apostila, contrato e convênio. Nós temos vários materiais neste aspecto aí, registro do acordo, dados, outros prazos, a averbação, abaixo desses os decretos pessoais, enfim, documentos que vêm a ser negociativos e negociais de interesse da possibilidade. Atos ordinários de interesse. Nós temos as portarias, ato ordinário expedido, peço a atenção para você observar os documentos aí. Ato ordinário expedido pelo plano geral e outras atividades, manejo de políticas, planos, programas, projetos, demandas e atividades. Né? Portarias, despacho decisório, proferido pela autoridade dirigente, explicado pelo superior, lavagem de decisão, subdocumentos, e por aí vai. Nas prescrições gerais, nós temos o seguinte: a redação do texto definitivo deve respeitar o padrão exigido pela empresa estadual e o anexo F dessa instrução que vai estar contida lá no documento, ainda que seja na internet ou naquele link que eu tenho para você. Nos Estados Unidos, quando nós verificamos a aprovação da instrução, toda vez pelo comandante geral proposto do Estado Maior. Com isso, pessoal, nós finalizamos a explicação da nossa apostila para a redação complementar da possibilidade do Estado de Parintins. Espero ter alcançado um pouco mais do seu entendimento. Desculpe a minha fala rápida. E no outro canal, no mesmo canal aí, no YouTube, você vai clicar também nos exercícios. Nós vamos fazer uma resolução dos exercícios para a gente que você consiga dominar mais conteúdos para que a sua prova seja satisfatória e a sua prática também. Ok? Um abraço e até mais.